Então, também, antes de apresentar ali a minha tela, eu quero agradecer o convite da equipe de telesaúde da UFSC, né? Hoje que eu me dei conta de que era uma retomada de atividade, então, o friozinho na barriga foi o maior, né, dessa responsabilidade de estar aqui reinaugurando essas web palestras. Agradecer, então, toda a equipe, em nome da professora Josi, que foi quem fez contato comigo a primeira vez. Agradecer a Luísa também por toda essa parceria e pedir para que, dizer que essa é muito importante, né, esses diálogos, essas trocas de experiências que a gente vai fazendo por aqui. Acho que agora está estabelecida essa era online, né, se antes da pandemia já estava, agora é um caminho sem volta, né, então que a gente aproveite mais desses espaços para estar trocando experiências e assim fazendo com que o nosso caminhar se torne mais fortalecido e também que renda mais frutos, né? Vou apresentar aqui a minha tela, depois vocês me dão um ok, se tá tudo bem, se vocês conseguem ver. Estão vendo direitinho aqui a minha tela? Ótimo, obrigada, Djalma. Então, vamos lá. Então, o Djalma já apresentou, né, o objetivo hoje dessa web palestra é falar sobre o trabalho das equipes de saúde bucal do município de São José após o advento da Covid-19. Então, a gente vai fazer uma breve retrospectiva aqui, né, porque está fazendo um ano e pouco desse advento dessa pandemia, mas parece que já faz uns 10 anos, né, de tanto que a gente já viveu nesse ano. Então, vamos fazer uma linha do tempo aqui, do que lá em São José, de como que a gente se organizou desde o início e até o momento atual, tá? Então, 16 de março de 2020, né, com a notícia de que os casos tinham chego e já estava com a transmissão coletiva, né, aqui instalada, foram cancelados os atendimentos eletivos nas unidades de saúde e também no CEL, e foram estabelecidas 4 unidades de referência para o atendimento das urgências odontológicas, e os dentistas começaram nessa época, então, a trabalhar em sistema de escala, se revezando para dar conta das demandas nesse período, né, nessas 4 unidades de referência. Ao mesmo tempo, os profissionais da saúde bucal, tanto os dentistas quanto os técnicos de saúde bucal, começaram a dar apoio na triagem, na porta, no monitoramento, nos testes rápidos, nos exames de PCR e também na central do 0800, que era para tirar dúvidas sobre a pandemia, né? E nesse momento a gente começou também a realizar um monitoramento desses atendimentos para ver se essas nossas decisões elas estavam sendo ou não acertadas, né? Porque num primeiro momento, como todo mundo ficou recluso dentro de casa, ninguém sabia direito como que se dava a transmissão, a gente teve que ir sentindo e monitorando, né? E de fato, no primeiro mês ali foram poucas pessoas que procuraram serviço de urgência, mas à medida que as coisas a gente foi entendendo um pouco mais essa transmissão, essa doença, a gente foi tendo uma procura maior, principalmente daqueles pacientes com dor que não podiam esperar o fim da pandemia, que a gente, né, só consegue vislumbrar ainda, mas naquela época nem isso a gente conseguia para tratar e para se aliviar aquele problema. E o monitoramento, então, foi feito daquele dia 18 de março até o dia 31 de julho, monitorando o acesso do usuário, ou seja, da onde vinham os usuários para aquelas 4 unidades de referência, se era de muito longe ou de perto da casa deles, o grau de exposição da equipe de saúde bucal, de acordo com o número de pacientes atendidos por período, né, considerando que a biossegurança era nesse momento e continua sendo, né, a nossa principal preocupação e o principal cuidado, tá?
E também a gente fazia o monitoramento dos sintomas e da confirmação da Covid-19 pela equipe ou pelo usuário. Quem nos ajudou muito nessa época foram as gestantes que estavam as dentistas gestantes que estavam nessa época trabalhando em sistema de home office, trabalho remoto, né? Porque, claro que sozinha, ali na coordenação, a gente não consegue dar conta de tudo. Por isso que é sempre bom a gente ter várias pessoas pensando junto com a gente, trabalhando junto com a gente também nessas atividades de planejar, de pensar, né? Em maio, então, a gente abriu mais 2 unidades de referência, à medida que a gente foi vendo que não tinha muitos sinais de contaminação pelos envolvidos, à medida que a gente foi vendo que estava aumentando a procura, então o serviço estava se tornando mais inseguro para o profissional, para os próprios usuários, porque mais do que 2 pacientes, 3 pacientes por período, ainda mais sendo atendimentos com geração de aerosol, já eram complicados. Então a gente resolveu aumentar o número de unidades para aumentar a oferta. Em julho, abertura de mais 4 unidades de referência, totalizando 10 nesse mês. O CEL também foi reaberto, mas só para o atendimento dos prioritários vermelhos. E em agosto, a gente fez a reabertura de todas as unidades básicas para o atendimento só da urgência odontológica ou da demanda espontânea, tá? E aí, o que a gente observou desse monitoramento, né? Que as pessoas que mais procuram são as pessoas de perto das unidades de referência ou das suas próprias unidades. Então, as pessoas, mesmo com dor de dente, mesmo com queixas odontológicas, muitas vezes graves, elas não conseguem, não têm muita capacidade de se deslocar, ou então não têm disponibilidade, né? Elas preferem ser atendidas perto da casa delas, é mais cômodo e mais acessível. E também que, dessa forma, né, a gente conseguiu um atendimento seguro para todos os profissionais, porque até hoje, né, as urgências elas estão sendo atendidas em todas as unidades básicas, mas a gente percebe que não passa de, fazendo uma média, tem dias que tem mais e tem dias que tem menos demanda, né? Mas fazendo uma média, a gente calculou que está se mantendo um número de 2 atendimentos por período, tá? Podendo, assim, ter aquele tempo entre as consultas, manter a ventilação, fazer com que o ar seja renovado e a sala devidamente higienizada, né? Feito toda a limpeza e a desinfecção para o atendimento do próximo paciente, tá? Então, atualmente, agora, com a vacinação num grau bastante, né, bem bom, e a matriz de risco da doença fora do gravíssimo, em São José, a gente está retornando lentamente os atendimentos eletivos, iniciando pela consulta das gestantes, por pedido até do próprio Ministério da Saúde, e os idosos, os pacientes com necessidade especial e as crianças, que a gente vai retomando ao longo do segundo semestre. O que a gente percebeu de principais mudanças na atuação da equipe de saúde bucal ali dentro das unidades básicas, dentro da rede como um todo, né? Em primeiro lugar, os critérios mais rígidos de biossegurança, né? Se antes o dentista e a equipe já se preocupava bastante com a limpeza, desinfecção, o uso dos EPIs, hoje eles estão ainda mais rígidos, com o uso, inclusive, de mais EPIs que surgiram com a pandemia, a face shield, o avental descartável, a máscara N95, e a preocupação com a ventilação da sala, né, e com todos os cuidados de limpeza e desinfecção que, mesmo já conhecidos, eles podiam até ser um pouco negligenciados, até por conta da correria com que a gente realmente atuava dentro da unidade, sempre apagando muito incêndio, né? Sempre atendendo um paciente atrás do outro, de meia em meia hora em alguns lugares, de 40 em 40 minutos em outros lugares. Então, sempre era a rotina do consultório odontológico, ali, dos profissionais, das equipes, tendia a ser bastante corrida.
E aí, nesse meio tempo, também, eu, juntamente com a professora Renata Castro, que foi quem tomou a iniciativa, professora da UFSC, e outros coordenadores de saúde bucal dos municípios perto, né, de Florianópolis, da grande Florianópolis, nós formamos um grupo de trabalho, e o nosso primeiro documento, que foi construído lá em meados do ano passado, foi esse guia de orientação para a organização da atenção em saúde bucal em tempos da Covid-19. Esse guia está passando por uma atualização nesse momento, em breve a gente vai disponibilizar novamente, mas naquela ocasião ele já foi bastante divulgado, foi enviado para a Secretaria do Estado, foi enviado, imagino que todos os profissionais receberam, se tem alguém aqui que não acessou esse conteúdo e quiser que a gente mande, é só pedir ali pelo chat, a gente anota o e-mail e a gente manda. Tá? Ali tem todos esses cuidados, principalmente com relação à biossegurança, que a gente que acabou mudando ou aprimorando com o advento da Covid-19. E a gente destaca aqui que no final de 2020, uma das descobertas da ciência foi que o vírus ele está muito ativo, ele está muito mais ativo, ele está mais presente, não tanto nas superfícies, mas no ar. E é uma preocupação ainda maior, então, com os nossos atendimentos, principalmente, né, pela proximidade com que o dentista trabalha na boca do paciente, né, em qualquer outro tipo de atendimento dentro da área da saúde, fisioterapia, nutricionista, psicólogo, né, o próprio atendimento médico, o paciente consegue permanecer o atendimento inteiro de máscara, o profissional o atendimento inteiro de máscara e todos os EPIs, e no nosso caso ele é obrigado a tirar a máscara, o paciente, né, e o vírus está ali, né, se ele está contaminado, mesmo que assintomático, o vírus está presente na saliva, está presente naquelas secreções, e no momento que a gente usa uma caneta de alta rotação, a gente está tornando essas partículas muito pequenas, e esse vírus pode ficar suspenso no ar ativo por horas. Então, surgiu a preocupação de todos nós investirmos, né, para que a gente possa retomar os atendimentos eletivos com mais segurança e com uma frequência um pouco maior, sem tanto tempo de espera entre um paciente e outro, a importância de investir em filtros de ar do tipo EPA, que é aqui, eu trouxe uma foto, né, da internet, mas que vocês podem pesquisar aí. Então, a gente em São José está fazendo agora a licitação desses equipamentos, para que daqui para frente a gente possa estar, além de ventilando melhor os nossos consultórios, também fazendo a filtragem do ar. Esses equipamentos protegem, filtrar mais de 90% do ar a cada 15 minutos, e então é um grande benefício para que a gente possa voltar a uma prática clínica mais dentro do que era antes, tá? E outra grande mudança que aconteceu foi a inserção dos profissionais da saúde bucal e em atividades extra-consultório odontológico, né? Então, nós participamos, as equipes de saúde bucal, da coleta de PCR, das coletas dos testes rápidos, da central de atendimento do 0800, triagem na porta, e isso a gente considera bastante positivo, né, por conta né, por a gente perceber, ou pelo menos para que a gente tenha se tornado aos olhos dos outros profissionais da saúde visíveis, porque o dentista, ele sempre ficou muito dentro das quatro paredes do consultório odontológico, e isso muitas vezes fazia com que ele não fosse nem lembrado em algumas ações, em que ele poderia ser inserido. Grupos dentro das unidades, grupo de gestantes, grupo de crianças, né? Então, é importante, né, nesse momento, a gente perceber a importância do dentista se inserir na prática e não só na teoria, dentro das equipes de saúde da família, atuando em todas as atividades. Todas as atividades, né, quanto mais de forma multiprofissional a gente conseguir trabalhar, melhor para a promoção da saúde do usuário. Tá? O serviço do dentista, e aí nesse momento a gente percebe,
ele não se faz somente com as mãos, não é um serviço somente técnico de restauração de dentes, né? Mais do que isso, porque se a gente ficar só pensando nesses procedimentos em si, a gente vai estar sempre andando em círculo, a gente vai estar sempre só enxugando gelo, apagando incêndio. Então, a partir de agora, a gente precisa evoluir para uma odontologia ou para um serviço de saúde, para uma promoção de saúde que comece a trabalhar com planejamento, com ações efetivas, de uma forma alinhada, de uma forma sincronizada, com com todos os outros profissionais dentro da unidade e também da gestão. Né? Aqui a gente trouxe alguns dados lá de São José, quais são os principais desafios que a gente encontra, né? Antes da pandemia, em fevereiro de 2020, o nosso número de atendimento de urgências odontológicas foi de 750 pacientes. E em junho de 2021, esse número foi de 1.927 pacientes. Claro que aqui a gente observa um grande aumento, mas a gente sabe que esse grande aumento tem a ver pelo serviço estar sendo disponibilizado somente dessa forma. Então, muitos profissionais que às vezes não são nem casos de urgência, estão procurando o serviço para ter uma demanda atendida, né, e de forma espontânea. E, além disso, em fevereiro de 2020, a gente tinha que estar intercalando entre os pacientes eletivos e agendados as nossas urgências, então a nossa capacidade de atender urgência não era muito grande. E agora, em junho de 2021, a gente sim tem bastante, está atendendo só as urgências e as demandas espontâneas, né? De qualquer forma, a gente já percebe que em um ano, sem oferecer atendimentos eletivos, sem oferecer tratamentos completados para essa população, a condição de saúde bucal da população tem se agravado. Então, outro dado que a gente trouxe aqui para a gente dialogar e discutir são em cima dos procedimentos realizados, né? Em um ano, de junho de 2020 a junho de 2021, nós realizamos 3.984 selamentos provisórios em São José. E a gente considera selamento provisório um retrabalho. Esses quase 4.000 dentes ou superfícies, eles vão ter que ser restaurados novamente. A gente vai ter que dedicar tempo, ou perder tempo de novo com esses dentes, com esses procedimentos. Né? Foram realizados 1.716 acessos à polpa. Né? Então, são 1.716 elementos dentais que ou vão ser perdidos, ou vão ficar bastante tempo na fila da endodontia até conseguir propriamente o tratamento endodôntico e o restabelecimento daquele dente, né? E fora os momentos em que esses dentes vão reagudizar, vai precisar retornar na unidade para trocar o selamento, para trocar o curativo. Então, tudo isso são trabalhos que a gente fez, sim, foram feitos, mas a gente gerou novos trabalhos para a gente mesmo. Então, talvez seja a hora da gente, realmente, agora com a pandemia dando uma aliviada, população, né, mais de 70% vacinada, a gente voltar a atender, mas com um atendimento um pouco diferente, né? Então, qual é esse modelo de atenção que a gente está pensando daqui para frente? Né? Primeiro, é focar e não deixar de fazer a promoção e a prevenção, tendo em vista o grande número de demandas. Né? Se antes essa demanda já era muito grande, agora ela se tornou ainda maior. Então, a gente não tem, com a capacidade instalada que a gente tem em São José, a gente sabe que a gente vai ficar uma vida inteira restaurando dentes, uma vida inteira fazendo tratamentos curativos, e a gente não vai dar conta. Então, para a gente dar conta, a gente precisa reservar um tempo da nossa agenda para focar em ações de prevenção e de promoção de saúde que vão garantir a médio e longo prazo uma diminuição dessa demanda
e uma condição de saúde bucal mais favorável para toda a população, né? Além disso, como que a gente está pensando os atendimentos daqui para frente? A gente está pensando em retomar os atendimentos eletivos com marcação de consultas estendidas, né? Os profissionais estão sendo orientados a marcar 1 hora, às vezes, se precisar, 1h15, 1h30 de consulta, para fazer uma anestesia e fazer tudo que o paciente precisar naquele quadrante, já numa consulta só. A gente trabalha, graças a Deus, já com isolamento absoluto, também nas unidades básicas, o que torna também o procedimento mais rápido, mais confortável, mais efetivo, mais resolutivo, né? Ainda mais se tratando de restaurações adesivas. E então, são essas mudanças que a gente imagina que devam acontecer, atendimentos mais resolutivos, para que a gente possa dar alta para esses pacientes num espaço menor de tempo, e assim tá chamando outros pacientes, e quem sabe em 1 ano aí, ter mais números de tratamento completados que a gente tinha até antes mesmo da pandemia, e dar bastante atenção para a prevenção e promoção de saúde, né? E reforço aqui, antes de concluir, a necessidade que a gente tem, agora que a pandemia freou um pouco a nossa atuação, né? A gente foi obrigado a parar, então que a gente aproveite esse momento de parada para repensar o nosso caminho e para, de fato, fazer parcerias com a universidade ou com outras instituições, para que a gente tenha mais pessoas nos ajudando a pensar, nos ajudando a planejar, pessoas que fazendo pesquisa em cima das ações, monitoramento em cima das ações, para ver se a gente está tomando um rumo certo dessa vez, né? Ao mesmo tempo, as unidades de saúde podem oferecer um campo de estágio para os alunos das universidades próximas, e assim a gente fazer essa troca que é tão benéfica, que traz tantos benefícios para a progressão do nosso modelo de atenção. Tá, então, acho que o recado que eu queria dar era esse, né? Aqui estão algumas referências que a gente tem se baseado. E quem quiser anotar aí o meu contato institucional, lá da Prefeitura de São José, saudebucal@pmsj.sc.gov.br, ou no 32816843, fiquem à vontade para ligar, para mandar e-mail e para a gente sempre estar trocando experiências entre municípios, entre serviços, que isso é sempre bastante positivo.